Então, gostaria de dar uma boa tarde a todos. É um enorme prazer estar abrindo esse evento, que é a primeira semana de maio, sempre ocorre essa celebração, vamos dizer assim, do combate, do enfrentamento ao assédio e à discriminação. E é com muita alegria que eu recebi o convite da doutora Maria Fernanda para abrir esse evento. Então, eu, eu gostaria de cumprimentá-la pelo que tem realizado à frente da comissão da SEAMA, da Justiça Federal de Primeiro Grau, e também estou muito feliz também com a atuação da CEPANS, né, da Comissão do Mato Grosso do Sul, que é presidida pela doutora Franciele Martins Medeiros, e conjuntamente com essas duas comissões, a comissão SEAMA aqui do tribunal tem tentado alinhavar e dar um alinhamento conforme determina o CNJ, para que as comissões tenham na região uma mesma orientação. Isso tem sido feito com muita tranquilidade e fico muito satisfeito de poder trabalhar com as duas comissões. Eu abrindo aqui o evento vai ser muito interessante, porque permite um debate de um tema que para muitos é desconhecido, até com relação ao conceito, né, conceito de assédio moral, assédio sexual e discriminação, são conceitos que muitos já têm enraigados, mas que não são os conceitos hoje trabalhados pela Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, que é o norte, né, que tem sido o norte dos conceitos adotados pelo CNJ. E é interessante observar, por exemplo, que nos casos de assédio não há necessidade da reiteração, não há necessidade da intencionalidade, basta a existência do fato e um ambiente não salutar a propiciar esse tipo de situação o bastante para a sua caracterização, e assim como os demais conceitos, que eles têm evoluído e passado por uma revisão. E eu gostaria de dizer que o debate é salutar para o trabalho desses conceitos, para que as pessoas que trabalham aqui na justiça, elas saibam até onde podem ir, até onde não podem ir. As comissões, elas são abertas para o acolhimento das vítimas, obviamente, o acolhimento para proceder à escutativa, tratar com seriedade as notícias de assédios que estão sendo trazidas, mas também as comissões não podem ser usadas como forma de mudança de chefia ou por retaliações por algo que é incabível dentro da justiça. Então, mas as comissões estão aí para justamente acolher as vítimas e, se possível, dar o tratamento melhor para que haja um ambiente salutar dentro da justiça. E o enfrentamento da assédio moral, sexual e da discriminação é um enfrentamento que exige a responsabilidade de todos. Não basta estar envolvido nos fatos, mas testemunhar algo deve ser estimulado e levado às comissões, porque pode sim, essa notícia de fato grave pode sim ser tratado de alguma forma pela comissão, independentemente da não atuação das vítimas diretamente envolvidas com os fatos. Então, eu fico muito grato de poder abrir essa conferência. Eu desejo sucesso a todos. E me perdoe, eu esqueci de fazer a minha audiodescrição. Eu trabalho aqui no tribunal, estou dentro do gabinete do desembargador, né? É uma sala composta por mesa e computador, e eu sou da cor branca e é isso, né? Então, seria essa minha breve descrição. E eu desejo sucesso a todos e que estou aqui como presidente da comissão da SEAMA do TRF3, estou à disposição para quem quiser acessar e tirar dúvidas ou dar sugestões ou mesmo críticas aqui ao trabalho da comissão do tribunal. Obrigado a todos e eu passo então a palavra a doutora Maria Fernanda de Moura e Souza, mais uma vez agradecendo essa oportunidade e cumprimentando pelo que tem realizado. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fausto, pelas palavras, por ter também prontamente aceito esse convite, acolhido a ideia, né, dessa semana para a gente fazer
esse evento em conjunto, né, entre as comissões. A doutora Franciele só não está aqui porque ela tem um evento, né, na comissão do Mato Grosso do Sul também, um evento que está uma programação muito boa. E então queria agradecer por ter aceito assim muito rapidamente esse convite. Eu vou ser breve também, mas não posso deixar de agradecer aqui. Antes, já ia esquecendo, vou começar pela minha audiodescrição, né? Então, eu estou aqui na minha sala de trabalho, aqui no fórum em Sorocaba. Dá para ver dois quadros, um quadro vermelho, um quadro preto ali, uma mesinha de apoio, uma estante. Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos enrolados abaixo dos ombros, tenho olhos castanhos, estou usando um óculos de armadura marrom, meio colorida, estou com uma blusa laranja de manga comprida e estou com uns brincos, mas acho que não dá para ver. Ele está aqui, estou com um brinco dourado, mas acho que não está escondido aqui pelo cabelo. E aí, aqui passando então para os agradecimentos, eu queria agradecer a EMAG, né, na pessoa da doutora Marisa Santos, que é sua diretora, que acolheu também essa ideia desse evento, né, nos apoiou aqui integralmente para a realização desse evento. Agradecer a Mariana Galuzzi, que coordena esse evento junto comigo, né, que também está na comissão, né, na comissão da primeira instância desde do início. E também a todos os servidores da IMAG que trabalharam assim bastante para esse evento acontecer. E agradeço, né, cumprimento todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e já os nossos participantes da primeira roda de conversa, né, Helena, Valdiane e Everton, que vão estar aqui com a gente daqui a pouquinho, que é o que interessa, né, essa noite, então você falar rapidinho. Falar assim também que esse ano eu estou bastante feliz com essa programação, espero que todos gostem, porque a gente sempre usou essa semana para tratar muito das questões de falar diretamente de assédio, e a gente trabalhou muito pouco, ou acho que não trabalhou os temas das discriminações, né? E esse ano a gente quis dar uma ênfase a esses temas, porque eu acho que é urgente, né, que aqui a gente tenha, aqui dentro, né, da nossa instituição, letramento racial, letramento de gênero, também das questões das pessoas LGBTQIA+, acho que é um letramento que todos nós precisamos, e essas rodas de conversa acho que podem ser um pontapé inicial para a gente trazer esses temas. A gente também, nessa semana, vai tratar, né, do assédio moral e do assédio sexual em 2 dias, mas a gente também vai tratar das questões das pessoas com deficiência. Acho que são todos temas que eles caminham junto com o assédio, porque quando a gente tem uma discriminação no ambiente de trabalho, ela também vai se expressar como um assédio. E eu acho que a gente precisa muito, né, que vocês tragam luz para esse tema, então acho que é muito saudável, muito importante que a gente tenha esse espaço aqui para começar, né? E hoje a gente está começando então com esse painel sobre a equidade racial, amanhã seguimos das pessoas LGBTQIA+, na quarta vamos tratar de assédio moral. Assédio moral e assédio sexual, a gente vai tratar mais das formas, né, de o que fazer a partir da ocorrência do assédio, né? Na quinta, pessoas com deficiência, e na sexta, do assédio sexual. Mas então, assim, eu estou muito feliz que a gente conseguiu esse ano ampliar os nossos temas, ter essa semana inteira de eventos. Como o Dr. Fausto falou, essa semana está acontecendo no judiciário todo, né? Uma semana toda voltada para eventos ligados à temática da prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação. E eu espero que todos possam participar, não só hoje, quem não se inscreveu, se quiser vir ou ainda fazer a inscrição, porque vai ser realmente muito interessante. Então, eu não quero me alongar mais, porque a gente está aqui para ouvir, né, os nossos convidados, nossas convidadas. E então, com isso, eu vou já encerrar a minha participação aqui e passar a palavra para a doutora Valdiane, que eu tive assim, o privilégio de ser titular da vara que ela foi lotada, né? Já me removi, mas tivemos um convívio muito bom, ainda convivemos aqui em Sorocaba, e então eu queria passar a palavra para ela dar continuidade a essa mesa. Bom, boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer pelo convite e também já iniciar com a minha descrição. Todos me escutam direitinho? Ótimo. Bom, meu nome é Valdiane, eu sou juíza substituta na Vara Gabinete Segundo Jefe de Sorocaba,
como dito pela doutora Maria Fernanda. Vou iniciar com a minha autodescrição, convido também os meus colegas, os nossos convidados, debatedores também, a fazerem sua autodescrição. Eu sou uma mulher negra, com cabelos encaracolados, de curvatura entre 3C e 4A, né? Estou com uma blusa branca, certo? E, como uma forma de inclusão, também convido os meus colegas a se autodescreverem quando lhes for franqueada a palavra. Antes de tudo, eu gostaria de, como dito antes, agradecer pelo convite e saudar a todos os presentes na pessoa tanto do desembargador Fausto de Santos como presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do assédio sexual e da discriminação no TRF da Terceira Região, e também saudar, todos estão me vendo aqui na câmera? Dando continuidade, eu gostaria de saudar todos os presentes, como dito, nas pessoas do desembargador Fausto de Santos, também da juíza federal Maria Fernanda de Moura e Souza. Inicialmente, também a gente gostaria de agradecer a EMAG e a Escola de Magistrados e também a Comissão de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação pelo convite e pela relevância do tema que foi trazido para fins de discussão. E, nesse contexto, nós temos dois convidados que dispensam a apresentação, mas que nos dão muito prazer de ter aqui da sua presença, que são tanto o juiz federal Everton Teixeira Bueno, para discutir um pouco sobre esse tema, trazendo sua vivência. Ele é juiz federal substituto da primeira vara gabinete do JF de Guarulhos, em São Paulo. É mestrando em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo e é especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Toledo de Ensino e diretor de Assuntos Jurídicos e Legislativos da AJUFESP. Seja bem-vindo, Everton. Olá, muito obrigado, Valdiane. Eu vou iniciar já, então, também pela minha autodescrição. Se alguém não estiver escutando bem, é só dar atenção aí que eu já tento melhorar o som. Mas, de qualquer forma, agradecendo, mas antes preciso me fazer a autodescrição, né? Porque acho que isso é uma medida bastante importante, né? E também faz parte da inclusão. Bom, eu sou um homem negro, tenho cabelo curto, crespo, a pele retinta, preta, estou trajando um paletó na cor azul, uma gravata rosa, uma camisa social branca, e ao fundo eu tenho a minha sala aqui do Juizado Especial Federal, embora não esteja lá atualmente, eu sempre uso porque é muito importante a gente lembrar o local em que a gente trabalha, né, nessas horas, nessas apresentações. E aí, então, acho que eu já passo a palavra de novo à colega Valdiane, mas não sem antes também agradecer a Comissão de Enfrentamento, na pessoa do doutor Fausto, e também queria agradecer o convite da Maria Fernanda, uma preciosa colega e também companheira de associação, e a EMAG, na pessoa da doutora Marisa Santos. Então, depois a gente vai conversar um pouco mais, eu tenho certeza que será um final de tarde, uma noite muito produtiva. Obrigado pela apresentação, Valdiane. Conosco também, nos honrando pela presença e pelas discussões super profundas sobre o tema. Tenho também Helena Pontes dos Santos, que é servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mestranda e especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e é especialista em estudos afro-latino-americanos e caribenhos pela Claxo, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, da USP, e da equipe de estudos em Direito do Trabalho e História do Grupo de Estudos Intelectuais Negras Brasileiras, Unifesp. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada. Obrigada, doutora Valdiane. Boa tarde, doutor Everton. Boa tarde, doutora Maria Fernanda. Boa tarde a todos, todas e todes. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo trançado, estou com vestido cor terracota hoje, brincos dourados,
batom marrom. Estou num lugar que eu trabalho aqui em casa, que eu chamo de escritório, com a minha estante cheia de livros aqui atrás e coisas de decoração que ajudam a gente a se sentir um pouco mais confortável no ambiente em que a gente passa boa parte do nosso dia. Enquanto intelectual precarizada que sou, que tenho que trabalhar na Justiça do Trabalho e estudar no meu tempo livre. Boa tarde, então obrigada pelo convite. Queria agradecer à também servidora Mariana, que foi quem fez o convite, também está na organização com a doutora Maria Fernanda, e a doutora Maria Fernanda pela oportunidade e pela fala. Obrigada. Bom, inicialmente, nós dividimos esse bate-papo, essa roda de conversa, em alguns blocos, em que nós teremos algumas perguntas para fins de discussão, em que os nossos participantes poderão trazer as suas visões a respeito dessa temática. E também eu convido os participantes a fazerem perguntas através do chat, porque foi reservado um tempo para essa interação e para essas perguntas e respostas com os nossos participantes. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, porque a gente vai selecionar algumas aqui que serão direcionadas aos nossos convidados. Antes de passar a palavra nesse primeiro bloco, eu gostaria de contextualizar um pouco do tema que foi trazido para fins de discussão, que é a questão da equidade racial no judiciário e, principalmente, destacar essa importância na Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, lembrando da importância de se construir essa cultura organizacional que rejeite qualquer forma de assédio ou de discriminação e que promova essa cultura de respeito e dignidade e igualdade. E é nesse contexto que, trazendo um destaque para a subrepresentação que existe ainda em relação ao Poder Judiciário, em relação aos negros, efetivamente, especificamente, no Poder Judiciário, as estatísticas mostram, e trazendo aqui o relatório, por exemplo, Justiça em Números, que o percentual de negros e negras no judiciário ainda está em torno de 14%, que representa uma subrepresentação. E quando se fala de pardos e pardas, girando em torno de 12%, e pretos e pretas em torno de pouco menos de 2%. Então, falando aqui de juízes especificamente. Falando de servidores, o percentual sobe um pouco mais, temos, no segundo relatório, Justiça em Números, negros e negras em torno de 27%, mas ainda há uma subrepresentação no que diz respeito ao Poder Judiciário. E é aqui que eu inicio esse primeiro bloco, fomentando uma discussão com os nossos participantes em relação a essa temática e todo o destaque que é dado a essa questão. Então, inicialmente, nesse nosso primeiro bloco, eu trouxe uma pergunta norteadora para que a gente pudesse começar a discussão. Então, o CNJ trouxe agora em 2024 protocolo para julgamento com perspectiva racial, objetivando, então, aquela mudança de postura do judiciário brasileiro no sentido de ampliar e de também aplicar normas considerando essas dinâmicas das relações raciais que permeiam a formação social brasileira, zelando, então, por um diálogo intercultural e pelo respeito irrestrito a todas as pessoas. O próprio prefácio desse protocolo para julgamento sob perspectiva racial diz que garantir a todas as pessoas, independente de raça, que elas possam ter acesso à justiça e a um tratamento equitativo é uma condição indispensável para o desenvolvimento sustentável que respeite a diversidade do nosso país. Então, a primeira pergunta que eu trago à baila de discussão seria como vocês percebem essas manifestações de desigualdade dentro das instituições judiciárias? Passo para você, Everton. Muito obrigado, Valdiane, essa introdução foi excelente, acho que é um tema bastante importante, que hoje em dia a gente não pode mais ignorar, né? Na minha visão,
só a desigualdade já é uma forma bastante acentuada de violência, né? A gente pensa naquela violência simplesmente através de atos, aquela violência manifesta, aquela violência através de gestos, mas simplesmente essa desigualdade, na verdade, toda a sociedade tem em algum nível uma desigualdade, né? Acho que a desigualdade ela faz parte de toda das sociedades, até das sociedades democráticas. A gente compreende que e uma igualdade total é uma utopia. Mas a gente tem um certo ponto em que essa desigualdade se torna arbitrária, quando ela não encontra razões jurídicas ou fáticas, né? Quando a gente simplesmente está diante ali de uma situação que, evidentemente, é de origem histórica bastante acentuada, especialmente aqui no Brasil, que depois acaba tendo reflexos em todos os ambientes da sociedade, né? Não apenas no Poder Judiciário, mas também na academia, lá mesmo na USP, a gente consegue perceber, né, como são poucos os colegas, né, que conseguem ali ascender aos cursos de pós-graduação, mesmo depois da implementação recente das cotas, né? Então, eu acho que isso é um problema de toda a sociedade, não apenas no judiciário, mas que naturalmente, considerando que a situação e a discriminação ela está interligada, também encontra um eco bastante nítido no Poder Judiciário, né? E em relação à minha trajetória especificamente, né, que eu fui servidor público desde cedo, passei como servidor lá desde o do primeiro ano da faculdade, eu fui servidor do Ministério Público Federal, e isso é algo que acompanha toda a minha trajetória e acompanhou também aqui no Poder Judiciário federal. Eu acho que a gente está no caminho, mas, na minha opinião, a gente ainda tem muito a ser feito, Valdiane, na construção de uma sociedade, de um poder judiciário minimamente equitativo. A gente acho que ainda está distante, embora a gente, olhando, né, para o passado, a gente consegue ver alguns passos, mas pelos números que você mesmo citou, né, a gente ainda tem muito o que fazer. Se a gente analisar também o censo, né, do Poder Judiciário, o CNJ divulga anualmente o censo, que ali dá também um panorama bastante contextual da situação dos magistrados e das magistradas, né? E ali a gente vê, sim, né, a predominância tanto de homens brancos, né, como pessoas cisgêneras, enfim, né? Aqui, segundo o censo do Poder Judiciário, os números eles chamam bastante atenção, né? Apenas, como você disse, né, quase menos de 14% se identificam como pardos, né? E como pretos, 1,4%. Então, se a gente vislumbrar a composição da sociedade brasileira, acho que a gente ainda tem muito a se fazer nesse campo. Essa é a minha impressão. E desde quando eu comecei lá, né, de quando eu fui lá técnico administrativo, eu vejo que poucas coisas mudaram, embora a gente caminhou, né, enfim, tivemos alguns avanços pontuais, mas o fato é que a gente ainda precisa de bastante investimento e acreditar que as coisas não estão boas e precisam caminhar para um universo de mais igualdade, ou pelo menos para que a gente caminhe para um espaço em que as desigualdades não sejam baseadas exclusivamente em questões arbitrárias, né? Que não as pessoas. É assim que eu vejo, Eugênio. Excelente, Everton. Eu pergunto então, Helena, quais seriam então essas manifestações de desigualdade racial que você consegue perceber nessas instituições judiciárias? Bem, dentro dessa ideia, né, das desigualdades, eu acho que é bom que a gente tenha em vista que a desigualdade racial dentro do judiciário, ela não é acidental, né? Ela e também não é pontual, ela é estrutural e histórica. E, sistematicamente, ela é reproduzida dentro do judiciário. Como aponta o Clóvis Moura, por exemplo, para citar um dos intelectuais negros que trata sobre o assunto, e que, inclusive, é muito pouco debatido dentro da academia e dentro do judiciário brasileiro, o racismo no Brasil está intrinsecamente ligado à lógica da exploração de classe, herdada da escravização, com a exploração da força de trabalho escravizada, que vem sido constantemente renovada e perpetuada pelo sistema em que a gente vive.
Então, a gente vai ver, como o próprio Dr. Everton apontou, em outras palavras, uma clivagem racial muito forte dentro do judiciário. E isso a gente verifica, principalmente quando a gente olha a numeração, não só de representatividade de magistrados e servidores, mas principalmente quando a gente observa estagiários, servidores e magistrados. A gente tem uma grande quantidade de pessoas negras como estagiárias, ou seja, um trabalho que é um trabalho precarizado. Depois, como servidores, nós vamos ter menos, e como magistrados e magistradas, menos ainda. Então, a gente vai vendo como essa barreira, essa clivagem racial denunciada pelo Clóvis Moura, está muito bem implementada, é um projeto que deu muito certo dentro do judiciário brasileiro. Então, o judiciário acaba, como parte do aparato ideológico do Estado, né, participando dessa manutenção da ordem social, não só nesse aspecto de não se diversificar, mas também como um instrumento que ele é de reprodução de desigualdades. Então, você vai ver, por exemplo, o modo como na Justiça do Trabalho, que é onde eu acabo militando de alguma maneira enquanto servidor e observando o caso, mas também enquanto pesquisadora, né, você vai ver, por exemplo, desqualificações várias sobre racismo religioso, por exemplo, sofrido no ambiente de trabalho, em que os juízes despreparados, certo? Porque a nossa educação não é uma educação efetiva, não há letramento racial, né, como deveria ser, como prevêem as leis, como prevê o Estatuto de Igualdade Racial, como não tem esse processo de ensinamento para as pessoas brancas, você tem, por exemplo, várias ações em que você tem a racismo religioso ou mesmo racismo recreativo, certo? Sendo utilizados como mecanismo de discriminação dentro do ambiente de trabalho e que não são tratados como tal, porque não são reconhecidos como tal. Certo? Daí ser importante a gente ter esses mecanismos, né? Não só esse tipo de atividade, mas também mecanismos como o protocolo, para poder tentar direcionar, né? Dar lentes para que essas pessoas consigam olhar para além da sua própria bolha, né? E aí tem todo o instrumental que a Lélia Gonzalez, por exemplo, já nos ofertou, né, a todos nós, todas e todes, para combater esse mito da democracia racial que mascara essa violência cotidiana que o próprio Dr. Everton denunciou logo no início da sua fala. Ou seja, a gente não pode nem achar que a utopia é a igualdade racial, né? Ela deve ser o nosso guia, né? Se não tem, tem que ter. E também a gente tem que verificar que a violência não é só a violência do xingamento, né? da preterição a um cargo em detrimento de uma pessoa branca, mas que está na própria apontamento. Né? Olha, são muito menos pessoas negras proporcionalmente do que tem na população brasileira. Com certeza. E essa subrepresentatividade também representa uma microviolência no contexto social. Então, é bastante importante, se a gente for trabalhar com a interseccionalidade, trazendo, então, mulheres, né, como Kimberly Crenshaw traz no conceito de interseccionalidade, né, fazendo esse cruzamento, mulheres, negras, nós vamos ver uma representatividade ainda menor. Por isso, a importância dessa discussão e de trazer luz para esse tema, né? E para aprofundar o diálogo a respeito disso. Então, nesse contexto, eu pergunto aos os nossos convidados, voltando então a palavra para o Everton, se ele gostaria de trazer dentro desse contexto dessa manifestação de desigualdade racial dentro das instituições judiciárias, situações das quais ele lembre, situações reais, independente de citar ou não as identidades, mas que ele possa contextualizar, porque os exemplos são importantes também para que a gente possa representar, né, e mostrar que essa violência simbólica da subrepresentatividade, ela também se manifesta quando do atuar, né, do judiciário em si. Bom, eu só queria antes retomar algo que a Helena disse. Helena, eu fui servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região por vários anos, então eu conheço um pouco desse ambiente, né, o qual você agora está inserida, e de fato
é também bastante nítida, né? Essa ausência de representatividade. No entanto, talvez eu vou fazer aqui um contraponto. Eu acho que a gente tem que pensar diversas medidas para combater essa visão e essa situação de violência. Uma medida que é bastante importante, evidentemente, é a promoção da igualdade. A gente precisa, então, aumentar, né, nesses postos o número de juízes, de servidoras, como você bem mencionou. Eu, quando fui estagiário lá no Ministério Público Federal e depois servidor, eu não lembro, durante o tempo que eu fiquei lá, de sequer estagiário da cor preta. Eu fiquei lá alguns anos. Então, em algumas instituições, a gente vê que a situação é mais complicada ainda do que essa do que a gente vislumbra hoje, né, no judiciário. Algumas situações, as barreiras, elas se colocam de uma forma, talvez, mais incisiva. Mas considerando que a gente não vai conseguir, na minha opinião, mudar esse quadro de uma forma muito rápida, eu digo de conseguir chegar nessa igualdade ou reduzir essa desigualdade arbitrária, a gente precisa pensar soluções mais imediatas e aderentes, de forma que a gente consiga transformar o judiciário com as pessoas que já integram o poder judiciário, né? Acho que a gente não pode esperar, de maneira alguma, a mudança dessa visão de uma certa classe marginalizada e, portanto, de uma violência, apenas quando o judiciário ele tiver ali uma representação adequada, compondo então ali os segmentos da sociedade, as pessoas ali da cor preta consigam assumir os postos de uma forma proporcional. Acho que isso é um ideal que a gente jamais deve deixar de perseguir, mas os dados apontam que isso não é algo fácil, né? A Fundação Getúlio Vargas divulgou no final do ano passado um estudo na magistratura federal sobre a política de cotas, né? E ela conseguiu ali demonstrar que, pelo menos desde quando surgiu, até agora não conseguiu promover uma transformação no judiciário. Muito pelo contrário, isso acontece de uma forma bem mais acanhada por barreiras sociais, evidentemente, que acabam impedindo as pessoas de concorrerem em pé de igualdade. E é por isso que eu acho essencial que o Poder Judiciário não se quede inerte diante dessa situação. E, na minha opinião, o CNJ ele vem avançando, né? Nós tivemos, então, no ano de 2023, a Resolução 492, né? Que foi um pouco antes dessa do Protocolo de Acordo com o Gênero e Racial, né? E, nessa resolução, o CNJ instituiu uma capacitação obrigatória de todos os magistrados do Brasil para que estabeleçam, desenvolvam competências, né, relacionadas não apenas aos direitos humanos, mas também à questão de gênero, questão de raça, questão de etnia, de uma forma, como bem mencionou a Valdiane, interseccional, para que isso seja levado em consideração nos julgamentos e nas decisões do Poder Judiciário. É muito importante que os membros e os servidores tenham essa visão e tenham esse adequado letramento. Evidentemente que nós temos barreiras para que isso aconteça de uma forma plena, porque se a gente voltar no censo do judiciário, e lá o CNJ também foi bastante feliz, que ele conseguiu, inclusive, analisar a origem familiar dos magistrados, né? E, de regra, são oriundos de famílias abastadas, né? Tanto com elevado capital cultural, educacional, que vivem já naquele segmento social cercado de privilégios. E veja, essas são as pessoas que julgam todas as outras demais, que, evidentemente, não são representadas nesses julgamentos. Então, isso é muito importante. Evidentemente, a gente tem que sim brigar e ter como o foco principal a equalização dos quadros profissionais, mas a gente não pode esperar para que isso aconteça, para desde já reduzir os fatores de marginalização. É por isso que é bastante importante, necessário, inclusive, que as escolas da magistratura promovam, sim, essas questões de letramento, na minha opinião, desde o curso de formação inicial, em todos os estágios do desenvolvimento do magistrado, seja desde o inicial até mesmo quando alçar aí as instâncias superiores. Como eu já me alonguei, eu vou devolver a palavra aqui a Valdiane para que esse debate seja plural. Tranquilo. Obrigada, Everton. E é interessante que dessas barreiras que a gente percebe da desigualdade, tanto a questão do racismo estrutural que está posto na sociedade, como ele é claro que vai se refletir também no ambiente de trabalho
E nisso se observam também várias outras barreiras, como essa invisibilização das pautas raciais dentro de uma cultura, eventualmente até mesmo institucional, possível. Então, um debate lato é importante, né, o mais amplo, para discutir essas questões, né? Tanto, como dito antes, da subrepresentatividade, da questão mesmo da interseccionalidade, uma vez que os números eles são ainda mais restritos quando se faz esse recorte de gênero e de raça. Nesse contexto, e já direcionando para esse nosso segundo bloco, eu gostaria de perguntar para a Helena, nesse contexto já dessas perspectivas e experiências que eventualmente possam trazer uma luz de transformação, porque nós recortamos o problema, né, a questão, a dor social que existe, e eu questiono agora sobre o que teria esse potencial de transformar e de melhorar essa situação que existe, né? Então, quais seriam as estratégias ou iniciativas que teriam esse potencial de promover a tão sonhada equidade racial no judiciário, Helena? A primeira coisa, penso, é a gente reconhecer os números, né? E sair dessas ideias e dessas percepções individuais. Reconhecer números e estatísticas, porque elas apontam, né, qual é a realidade para além dos nossos sentimentos pessoais. E isso vale para a branquitude compreender o quão grave é essa exclusão. Por isso, o apontamento sobre a questão dos estagiários, dos servidores, dos magistrados. Ou seja, para carregar a justiça nas costas, as pessoas negras servem. Mas para julgar e ter a capacidade de decidir sobre a vida de uma maioria de uma população negra, as pessoas não vêm servindo. Ou seja, a gente tem que pensar para além de incluir pessoas negras nessa estrutura que é uma estrutura racista. A gente precisa também pensar em formas de reformular essa estrutura. E isso não vem sendo feito. Então, por exemplo, por que nós temos uma dificuldade tão grande com relação a modificar o judiciário, apesar das cotas? Porque nós temos uma estrutura extremamente racista que, por exemplo, não inclui saberes, para além dos saberes da branquitude. Então, você não vai ter uma prova em que efetivamente tenham outros saberes. E o saber que é cobrado na prova não é um saber neutro. É um saber da branquitude. Você vai ter, por exemplo, toda uma barreira de acesso aos concursos e às progressões funcionais. Você vai ter toda uma exclusão simbólica e epistemológica, que é o que eu estava falando, dos saberes e vivências negras, e você vai ter um pacto tácito de embranqueamento e elitização da linguagem e da cultura institucional, fazendo com que poucas pessoas possam acessar efetivamente esses espaços. Então, se a gente não quebra essa clivagem, porque isso é uma clivagem racial. Se a gente não enxerga isso e não quebra isso, simplesmente trabalhando com o que tem, a gente não avança coletivamente. E avançar individualmente é não avançar. Porque sempre tivemos pessoas negras nesses espaços. Ilude-se quem fala que não. O primeiro professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo era um homem negro. Mas ele era o único homem negro. E desde então só tem uma pessoa negra como professor na casa. Então a gente precisa pensar em forma de reformular efetivamente esses espaços, para que não sejamos sempre as primeiras pessoas, as únicas pessoas, as pessoas que estão nesses espaços. E isso não vai acontecer sem uma percepção real de o quanto esse espaço é excludente. Por todas, todos e todos. E o quanto vai ser benéfico para a justiça social, para a gente poder conseguir fazer com que a Constituição se cumpra e que haja justiça social no Brasil, para que sem a gente ter esses espaços diversos. E quando a gente fala sobre as exclusões de pessoas negras dentro do judiciário, pior ainda é a questão dos PCDs, que não estão presentes, ainda que sejam cerca de 5% da população brasileira. Então, fazer do judiciário diverso é uma questão de justiça.
Só que tem que ser enfrentado que só as cotas não basta. Tem que haver mais do que isso. E, principalmente, o judiciário tem que começar a falar quem são as pessoas que ele julga. Porque se a gente tem levantamento hoje do CNJ com relação a quem são os servidores, quem são os magistrados, o mesmo a gente não tem com quem é o jurisdicionado. E como essas decisões dessas pessoas brancas têm afetado vidas negras. Então, eu acho que a gente tem que realmente, o que eu proponho, o que eu penso, é que, para além de cotas, a gente tem que criar núcleos de formação crítica antirracista, com base em pedagogia de libertação, com base em pensamento negro, efetivamente intelectuais negros, e eles têm que ser efetivamente acessados por pessoas brancas, comprometidas a constituir uma justiça antirracista e uma justiça plural e diversa. Apoio institucional às lideranças negras que já estão nesses espaços e que vêm denunciando esse mito da democracia racional e da democracia racial e criticando o racismo institucional que existe, rompendo com a lógica de neutralidade e meritocracia, porque ela não existe. Não há meritocracia quando a gente não parte todo mundo do mesmo ponto, e nós, negros, não partimos dos mesmos pontos, como o próprio doutor Everton apontou. Meu pai e minha mãe não têm mestrado, doutorado, não têm sobrenome. Eu não entrei na USP porque eu tenho sobrenome. Eu entrei na USP porque eu tenho uma pesquisa, ao contrário de muitas pessoas que a gente vê lá dentro. Ao contrário do que provavelmente o doutor Everton já enfrentou, de ver chamada oral, chamada de classe, você é filho do fulano, estudou comigo. E fazem isso para demonstrar qual é o nosso lugar. Para além disso, também penso que o reconhecimento de linguagem de culturas negras como saberes legítimos é essencial. A gente tem que entender que, assim, se a justiça tem uma base de compreensão e de pensamento e de método que é greco-romana, tem que se abrir também para outros tipos de fomentação de pensamento, como, por exemplo, a questão das tradições Banta, Iorubá, Jeje, etc. Então, efetivamente, nós precisamos diversificar o pensamento. E isso só vai se dar se a gente tiver concursos públicos, cotas, todos esses mecanismos levados efetivamente a incluir. Por quê? Porque nos últimos concursos da magistratura, as cotas não serviram para nada. Porque a nota de corte foi igual a 50%. Ou seja, ninguém acessou cota, nem PCD e tampouco pessoas negras. Penso que esses sejam os caminhos. Obrigada, Helena. Passa então para o Everton essa pergunta, esse questionamento importante. Que estratégias ou iniciativas teriam esse potencial de promover a equidade racial no judiciário ou minimizar essa diferença que é tão grande, né? Essa desigualação? Inicialmente eu gostaria também de tomar como ponto de partida, desculpa, Valdiane, o que disse Helena em relação a essa questão da barreira que é construída e por que é tão difícil, né, para a gente, de fato, atingir essa equidade. Porque todo o discurso de acesso ao cargo público, ele tem mesmo, né, uma base bastante sólida, bastante racional e bastante sedutora, né, que é a meritocracia. A meritocracia, ela diz especialmente, né, que ela recompensa as pessoas não por base na sua cor da pele, não por base em sua origem social, não por base em seu capital cultural, mas simplesmente com base no seu mérito, ou seja, nas suas condições, nas suas condições, na sua capacidade de fazer um trabalho, né? Lá nos Estados Unidos eles usam bastante isso, né? Hard work, e a partir daí, então, você vai conseguir construir ali a sua vida e o seu sucesso. É um discurso bastante sedutor porque ele trabalha com base na autonomia humana, não é? E, ao mesmo tempo, ele supõe que as pessoas são totalmente responsáveis pelo seu destino. E por isso que nunca ou pelo menos demorou muitos anos, né, para a gente começar a compreender a necessidade de políticas. Porque, veja, se você parte do princípio, Valdiane, de que todas as pessoas são iguais, de que o cargo público ele é acessível para todas as pessoas que consigam ali vencer todas as fases, a gente parte sim numa ideia que as pessoas que não conseguem chegar lá também são responsáveis pelo seu próprio destino. Se você não conseguiu, talvez foi porque você
trabalhou tanto, você não se dedicou tanto quanto as outras pessoas. E o que tem por detrás desse discurso, que é bastante sedutor para aquelas pessoas que, entre aspas, têm mérito, é porque você responsabiliza as outras coisas. Veja, se você é responsável pelo seu sucesso com todos os seus privilégios, você também é responsável por todas as conquistas que você deixou de galgar em sua vida. É isso que você diz para a população negra, para a população carente, que você é responsável. Veja, o cargo está acessível para todas as pessoas. Se você não conseguiu, você é responsável porque você não se dedicou completamente. E isso dá a visão incorreta de que nós seríamos responsáveis por nossa sina, ou seja, né, que o mundo seria de fato ali igual para todas as pessoas. Se você se dedicasse o suficiente, você conseguiria atingir. E normalmente esse discurso ele é associado a pessoas de superação individual, né? Por exemplo, a gente aqui, o ministro Joaquim Barbosa, né, que conseguiu chegar onde chegou, fez doutorado na Alemanha, passou em diversos concursos públicos, publicou obra nos Estados Unidos sem nunca contar com política de cotas. A gente não pode partir de situações individuais para análises de problemas conjunturais e sociais. A questão é muito mais complexa do que parece, por isso a gente tem que tomar bastante cuidado com esses discursos baseados na meritocracia. E lá nos Estados Unidos isso é bastante evidente, né? A gente tem diversos livros ali na literatura que demonstram que essa questão da meritocracia foi utilizada para que classes privilegiadas manipulassem o sistema simplesmente para manter suas vantagens. O que houve lá e que aconteceu também no Brasil? Houve uma conversão da meritocracia em uma aristocracia hereditária, ou seja, as pessoas que tinham méritos nasciam em determinadas famílias, enquanto as pessoas ali que não tinham méritos, curiosamente, eram oriundas da mesma classe social e da mesma origem étnica, né? Ou seja, as pessoas pretas sempre ficavam ali alijadas das possibilidades e tinham como ali uma pronta resposta. Basta você se dedicar que você consegue. E é por isso que a crítica da Helena é pertinente, porque as políticas de cotas isoladamente, muitas vezes, elas não conseguem fazer essa transformação, especificamente porque a política de cotas ela também trabalha com base na meritocracia. Só as pessoas que têm mérito é que vão conseguir ali, mesmo com a política de cotas, conseguir preencher os requisitos e galgar os cargos públicos. É claro que essa é uma questão bastante complexa, né? Porque eu discordo talvez um pouco da Helena, porque, pelo menos na fase inicial, no sentido de que a gente conseguiria resolver a questão simplesmente alterando o conteúdo dos editais. Eu acho isso bastante complicado. A gente poderia agregar, porque as questões que constam lá dos editais, dos conhecimentos jurídicos, são questões que todos os juízes precisam conhecer, não é? Porque nós precisamos ter isso sempre presente, né? O Poder Judiciário, ele trabalha para toda a sociedade e o conhecimento mínimo para que você consiga bem exercer as atribuições do seu cargo é indispensável para cumprir a promessa constitucional de um judiciário livre que consegue julgar não com base em preferências pessoais, mas com base em questões objetivas de lei e Constituição. Mas eu sei que essa é uma questão bastante complexa, não é de solução simples, mas a gente precisa enfrentar. E só para concluir essa fala, eu acho que o CNJ, especialmente agora na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, vem tido esse olhar, né, no sentido de que a gente precisa fazer mais. Só com base no que já está posto, dificilmente a gente vai conseguir ver um judiciário mais equânime. E há algumas medidas que foram implementadas, ainda que de forma experimental, né? No sentido de que recentemente, na verdade, né? Acho que começou a vigência desse programa no começo desse ano, que é ações afirmativas para o ingresso da magistratura. E aí, nesse programa, o CNJ visa conceder bolsas para estudantes, né? Estudantes pretos e pardos, fornecendo uma bolsa, salvo o melhor juízo, no valor de R$ 3.000, para que essas pessoas tenham ali uma possibilidade de, evidentemente, não vão conseguir ali vencer todas as barreiras, mas pelo menos tornar a luta um pouco menos injusta. É claro, nós não sabemos se isso de fato vai ter resultados, mas eu percebo, desde quando eu ingressei no judiciário, que já vão completar 8 anos, que
o CNJ, especialmente, vem tentando trabalhar essas questões. Até mesmo a instituição de comissões como essa já mostra a preocupação do Judiciário Central para tentar resolver. Mas, evidentemente, a resposta não é simples, é uma situação, talvez a gente só vai conseguir ver o resultado, ou algum resultado, ou até mesmo criticar para depois, quem sabe, pensar melhores caminhos através do tempo. Eu acho que é uma solução que a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma simples, mas, evidentemente, a gente precisa enfrentar e trazer discussões como essa para uma reunião tão qualificada. Eu acho que já é um passo importante. A gente ter a oportunidade de ouvir pessoas tão qualificadas como Helena, que traz para a gente aí questões cuja reflexão são bastante importantes. Obrigada, Everton. De fato, trazer luz sobre o problema e discuti-lo, com certeza é um caminho para a solução. E nesse ponto, a gente observa muito essa discussão sobre a questão das cotas, mas também evidenciando essa necessidade de representatividade. Quando nós iniciamos falando sobre essa subrepresentatividade que existe no judiciário, de pessoas negras, certamente LGBTQIA+, PCDs. Então, tudo isso mostra que há ainda um caminho a ser perseguido, né, a ser seguido para fins de trazer, de fato, uma equidade. E, especificamente, tocando a essa questão, eu destacaria, inclusive, essas comissões de equidade como algo importante para fins institucionais, né, que discutam esse tema especificamente. E, claro, a própria formação continuada de todos nós, né, com essa sensibilização antirracista, como sendo também uma forma de tentar promover essa equidade ou diminuir essas diferenças que existem. Então, ainda sobre o tema, eu gostaria de perguntar aos nossos debatedores, aos nossos convidados, se eles gostariam de compartilhar experiências pessoais que eventualmente existam tanto no trabalho, nas pesquisas, experiências que contribuíram, né, ou que vislumbraram para fins de transformação desses espaços ou para inspirar outras pessoas, ainda que no contexto dentro ou fora da instituição, mas para inspirar pessoas nessa questão da promoção da equidade racial mesmo, no ambiente do judiciário. Everton. Obrigado, Valdiane, por conceder a palavra mais uma vez. Bom, eu acho que a gente, como eu disse, a gente ainda está num estágio bastante inicial, né? E essa situação que a gente encontra hoje, evidentemente, é fruto de uma trajetória de vida, né? Acho que se a gente hoje sofre esse tipo de violência pela ausência de equidade, é porque nós sofremos essa violência a vida inteira, né? Então, acho que a gente desde criança ali a gente já deve estar acostumado, infelizmente, né, as pessoas pretas, a sofrer esse tipo de violência pela falta de representatividade. Por mais que a gente tenha passado por isso a nossa vida inteira, temos que permanecer indignados, né? Porque eu acho que isso é algo que é inaceitável. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver aí algumas medidas, enfim, para que a gente caminhe para um lugar melhor do que aquele que nós nos encontramos hoje. Eu desconheço uma política especificamente do CNJ inclusiva, salvo essa que eu mencionei, mas eu sei que o Ministério Público Federal ele tem um curso que é bastante interessante, que também é voltado, esse curso é ligado à associação do Ministério Público Federal, e ele é voltado também especificamente para tentar lhe dar auxílio para as pessoas pretas e pessoas pardas, para que tenham ali acesso a uma educação de qualidade. Quem ministram as aulas são os próprios procuradores ou juízes. A gente tem uma colega nossa que é a Maiara, que também disse que já está ligada a esse projeto, que é bastante importante para tentar reduzir essa desigualdade, essas assimetrias. Mas nós sabemos, Valdiane, que isso não é tão simples, porque eu sempre digo, para que a pessoa tenha condições ali de estudar, de absorver, de aprender, é fundamental que algumas coisas sejam ali, que ela tem alguns pressupostos sejam cumpridos. Ninguém vai conseguir
estudar, se dedicar, se tem preocupação em pagar conta de água, conta de luz, se está ali correndo para conseguir fechar as contas no mês. E aí é uma questão que não basta simplesmente a gente imaginar que basta você ter bons professores e bom material, até mesmo tempo de estudo, para que as pessoas ali, essas pessoas já por si só, ou por esses fatores, estarão em pé de igualdade. Como bem mencionou Helena, tendo em vista que a questão ela é oriunda de um racismo estrutural, a solução também precisa partir de uma medida estruturante, não apenas pontuais, para que a gente consiga de fato, vislumbrar um caminho de transformação. Acho que medidas pontuais gerarão resultados pontuais. Obrigada, Everton. Helena, nesse contexto ainda das experiências pessoais que eventualmente possam contribuir para promover essa equidade no âmbito do judiciário, você gostaria de compartilhar algo que viu, que possa inspirar outras pessoas? Antes de responder a sua pergunta, doutora, eu vou dialogar novamente com o doutor Everton. E aí, nesse sentido, só para deixar acho que bem negritado entre a gente, o que eu falei não foi sobre, até porque eu sou uma mulher de candomblé, né? Então, eu acredito muito nas encruzilhadas, como possibilidades de crescimento dialético, né? Então, assim, dentro da perspectiva das encruzilhadas, nada se perde. Né? A encruzilhada aponta um novo caminho. Então, quando eu pego e falo da proposição de que os saberes negros, de intelectuais negros e saberes que foram, durante o processo colonial, negados enquanto saberes, não quer dizer que eu estou excluindo os saberes necessários, mas que eles sejam incluídos. Até porque, se não forem incluídos, a gente passa a acreditar que todos somos iguais perante a lei, quando a materialidade da vida não faz com que isso seja. Aí a gente estuda a teoria geral, certo? E a gente vê que ela não bate com a realidade, certo? Então, assim, a gente precisa efetivamente ter os saberes jurídicos, mas esses saberes jurídicos têm que estar também relacionados com as construções para além da construção da branquitude. Né? Porque, de certa maneira, também é muito injusto. Quando tenho certeza que o doutor Everton também passou por isso, como monitora, na faculdade, um dia eu parei e fiz uma última aula para a gente poder questionar os alunos do que melhorar, né? E aí uma das alunas virou para mim e falou assim, olha, o que eu gostei mais nessa sua na experiência aqui dessa aula, e era uma aula de direito do trabalho relacionando a perspectiva de gênero, classe e raça, é que a gente pôde efetivamente, em alguma medida, teve um momento que eu não precisei ficar buscando saber o mundo deles. Eles tinham que saber o nosso. E isso não acontece. Por que isso? Nós, enquanto operadores do direito, em qualquer instância, nós temos que saber tudo sobre o mundo da branquitude. Mas eles não se colocam para saber do nosso. E nós também produzimos saberes. Sabe? Então, é muito importante que a gente tenha isso. E isso, eu acredito que seja um tipo de escutativa que falta nesses espaços, né? Como falta também nesses espaços que a gente tenha espaço para a gente apresentar as nossas formulações. É muito bacana a roda de conversa, mas nós também queremos estar em mesa. A gente também quer estar falando sobre direito constitucional, sobre direito do trabalho, a gente quer falar sobre direito tributário, porque nós temos capacidade para isso, nós produzimos, a partir do nosso locus e da nossa visão de mundo, teoria para isso. Então, ter esses espaços também é muito importante. Ser uma roda ou não tem que ser uma escolha nossa. Né? A gente quer mesa, a gente quer toda a pompa e circunstância que é dada para debater tanto assunto que é tão teórico e tão fora da realidade, tão pouco materializado, sabe? Que vai dar tão poucos frutos na vida real, na vida concreta da população. Né? A gente quer também ter isso. Né? Então, a criação desses espaços, né? Pensar em responsabilização de gestores, para além da ideia da boa-fé, quando se verifica discriminações nesses espaços. Né? Uma postura mais ativa também no combate ao racismo institucional. Penso que é importante, doutora. E a incorporação das ações afirmativas, não só na questão das cotas, mas também quando a gente vai pensar em orçamento, quando a gente vai pensar em gestão,
Quando vai pensar, como o doutor Everton apontou, na questão da formação, na fomentação de espaços como esse, certo? E com obrigatoriedade, né? Porque, por exemplo, uma preocupação que já vejo alguns colegas tendo é que, assim, o protocolo com perspectiva de gênero tiveram várias formações, um grande empenho do CNJ, um grande empenho de várias magistradas, e muitos magistrados também, uma vez que ele é interseccional, então ele também acabou sendo, em alguma medida, uma válvula de escape para a gente poder aplicar algumas questões relacionadas aos homens negros também, e à comunidade LGBT, QIAPN+, e também com relação aos PCDs. Então, albergava a interseccionalidade e isso em alguma medida. Mas o chão da fábrica do judiciário continua desconhecendo e não aplicando. Mesmo em casos, no caso do direito do trabalho, com relação à discriminação e assédio moral e sexual, em que o protocolo com perspectiva de gênero e o protocolo com perspectiva de raça é tão importante e tão bom. Então, são esses os pontos que eu acho que a gente tem que... seria importante que houvesse avanços também, para a gente poder... E isso só se consegue, efetivamente, coletivamente. Então, daí os espaços como as comissões serem tão importantes, certo? Eu, particularmente, sou uma pessoa da coletividade. Eu participo da Semana Teresa de Benguela da Baixada Santista, eu participo dentro do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, eu participo dentro do Movimento Negro Unificado. Coletivamente, a gente vai conseguir avançar nessas políticas e nessas possibilidades de construção de uma outra realidade para a próxima geração. Deixa eu só pedir licença, Val, só para poder complementar o que muito bem, de uma forma brilhante, disse a nossa colega aqui de mesa, a Helena, e eu concordo absolutamente com o que você disse, Helena, com essa questão do acolhimento para diferentes leituras de mundo e diferentes visões, né, enfim, da forma de fazer, de viver, e esse saber tradicional afrodescendente, evidentemente, acaba sendo desrespeitado, desconsiderado enquanto algo relevante. E a gente tem que compreender que o judiciário só vai conseguir responder às demandas sociais da perspectiva, pelo menos, de uma sociedade democrática, plural, justa, na medida em que ela conseguir refletir o tanto quanto possível as visões de mundo de todos os grupos que compõem a sociedade, e, de fato, você disse muito bem o quanto, né, o nosso grupo, especificamente, acaba sendo subrepresentado e as nossas ideias e nossas origens acabam sendo marginalizadas. E só aqui para concluir, isso não constitui nenhum tipo de inovação, algo que o judiciário mundial é desconhecido para o judiciário mundial. A gente tem diversos exemplos em países que isso foi implementado, né? No Reino Unido, por exemplo, houve ali estratégias de diversidade judicial que visa especificamente medidas voltadas à promoção de diversidade e inclusão, né? Para que o judiciário consiga refletir o tanto quanto possível a diversidade existente na sociedade. Isso parte de uma ideia bastante básica de que é necessário a gente democratizar o espaço, mas tem resultados não apenas na estrutura do poder judiciário, mas também depois na própria sociedade. Também a Nova Zelândia adotou o Maoriland Courts, que diz respeito ali ao respeito da tradição. Ali a Nova Zelândia tem uma questão bastante específica com os povos indígenas, né? E aí também chegaram a essa mesma conclusão, de que você não pode decidir questões de determinado segmento social sem que você conheça esse segmento social, sem que você considere como relevante também a sua trajetória e a sua visão de mundo. E a gente também tem diversos outros exemplos, né? A gente tem também a Austrália, que também, da mesma forma, se abriu para receber ali pessoas dos povos mesmos, né? Para que tivesse a oportunidade de, com o judiciário, criar soluções para a sua situação específica de forma que a sua tradição fosse respeitada. Eu acho que esse é um passo que talvez a gente ainda pudesse caminhar, né? De talvez tentar pluralizar ainda mais esse debate, chamando a pessoa das comunidades negras para também participar ativamente da formulação de estratégias
é do Poder Judiciário. Não sei se as colegas concordam, enfim. Excelente, Everton, obrigada. E isso é tão importante porque essa representatividade vai trazer outras consequências que às vezes nem se espera. Imagina que essa isonomia, mais do que material e formal, também vai precisar espelhar essa representatividade da sociedade, o que vai também inspirar outras pessoas a se enxergarem naquele local de poder. Né? É algo que eu sempre costumo destacar, que quando a gente faz uma publicação ali, junta todos os juízes negros do último concurso do TRF Terceira, é algo que tem uma repercussão bastante importante. Eu recebo relatos que são interessantíssimos no que diz respeito a essa representatividade para fins de se enxergar como alguém que pode estar ali naquele local de poder. E ainda nesse contexto, eu gostaria de perguntar para os nossos participantes qual seria, então, a responsabilidade de quem ocupa esses espaços de poder dentro desse contexto de um judiciário que respeite essa equidade mais equânime. Pergunto, então, Helena, por favor. Eu vou responder de um lugar de quem não está nesse lugar de poder. E o que eu observo em colegas magistrados e ocupando outros lugares diversos de representação de poder no legislativo, no executivo, a principal tarefa das pessoas que estão nesse espaço de poder é sobreviver, porque são lugares extremamente adoecedores. E são lugares também em que as pessoas que estão nessa posição acabam recebendo uma sobrecarga demasiada, porque efetivamente ter uma caneta de magistrado não vai fazer você mudar questões estruturais, como o doutor Everton falou. Você servir de exemplo é algo muito importante, óbvio que é. Certo? A gente brigar para que as cotas sejam respeitadas, para que tenham comissões de heteroidentificação que não exclua pessoas pardas, que não excluam ninguém de direitos e que garantam que efetivamente pessoas brancas não exerçam esse direito, é de suma importância, certo? Mas não é algo que modifica as estruturas. Talvez pensar e lutar, por exemplo, como o doutor Everton colocou, né, para que a gente não tenha estudantes precarizados aí, né, negros para a magistratura, a gente pensar em possibilidades de orçamento para que efetivamente essas políticas sejam garantidas, né, ter uma perspectiva de que, olha, até tal momento, a gente vai ter um judiciário que vai ter que representar a população brasileira. Porque também é isso, né? As cotas estão aí, mas não tem uma exigência e não tem um tempo para falar, olha, a cota está aqui para quê? A cota está aqui para garantir que o judiciário seja efetivamente uma representação da população brasileira. Certo? Mais justo, mais diverso, mais plural. Ok. Até quando isso? O que a gente tem visto é que as cotas estão aí e elas não estão refletindo, como o doutor Everton colocou, e como os números apontam. Né? Porque não é um sentimento do doutor Everton. O doutor Everton está falando a partir dos números. Certo? Como a doutora também falou. Então, desde quando? Para quando? Quando que nós vamos ter esse judiciário efetivamente que representem as cores brasileiras? Certo? Então, a gente precisa estar atento a isso, mas me parece que a principal função de quem está hoje em função de poder é se aquilombar, porque sem isso não vai conseguir resistir e não vai conseguir garantir avanço para a coletividade. Porque servir de exemplo, em alguma medida, também é abraçar a ideia da meritocracia. Eu cheguei, você também pode chegar. E nós sabemos que muitos têm tanta capacidade, ou mais do que a gente, e não chegaram lá. Eu não sei quantas amigas, mas eu não consigo contar nos dedos de uma mão quantas amigas minhas têm tanta ou mais capacidade do que eu, mas porque não têm uma mãe branca, não chegaram aonde eu cheguei. Porque, por ser fruto de um relacionamento interracial, eu tenho acessos que outras pessoas não têm. Por ter uma mãe branca que me protege. Por exemplo, do racismo. Na escola que eu sofro desde os 4 anos de idade. Então, a gente não pode negar isso. Sabe? A gente
tá nos espaços que a gente está, porque a gente deu sorte. E também se colocar nisso também torna a gente um pouco mais humano em alguma medida. Isso também é uma forma da gente poder conseguir sobreviver, penso. Obrigada, Helena. Antes de passar a palavra para o Everton e perguntar qual a responsabilidade de quem ocupa esse lugar de poder nessa luta antirracista e também nesse objetivo de trazer um judiciário mais equânime, eu destaco da fala da Helena essa questão do tratamento que existe, de fato, desigual em relação, inclusive, ao tom da pele de cada um dos que compõem o grupo dos negros. Esse é um tema interessantíssimo, que seria ótimo discutir, que é exatamente o colorismo, que está tão em voga, e seria interessante também discutir em um segundo momento, trazer à baila de discussão todos esses reflexos que existem em relação ao colorismo, a questão da passabilidade, que é isso que a Helena se referiu, essa possibilidade de, dentro do universo dos negros, aqueles que têm uma coloração menos retinta, uma pele mais clara, acabam tendo privilégios na sociedade. Então, é uma discussão que é o que se chamaria dessa passabilidade. Então, essa discussão sobre o colorismo também é algo que está na ordem do dia, né? Não seria interessante trazer esse tema em um segundo momento, mas certamente é um dos temas que tem destaque nesse contexto dos negros, certamente. E passo, então, a palavra ao Everton para que ele dê a sua opinião, a sua sensibilidade sobre como seria essa responsabilidade de quem ocupa esses espaços de poder, trazendo aqui num contexto de um judiciário mais equânime. Muito obrigado, muito boa a sua manifestação, achei bastante pertinente, né? Essas questões aí que você colocou do colorismo, acho que é bastante importante, né? Que a gente sofre ainda de acordo com o tom da pele, você sofre mais ou menos racismo, embora, sem dúvida, todos nós sofremos esse racismo. Mas essa responsabilidade, Val, ela de fato existe, e eu tive a oportunidade de, no ano passado, entrevistar a nossa colega juíza federal, a Adriana Cruz, que eu acho que todos conhecem, né, que é uma magistrada destacada da segunda região, a primeira mulher, ela até me corrigiu, é a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, né? Evidentemente, a primeira mulher negra, e eu fiz essa mesma pergunta para ela ali na ocasião, né? Da responsabilidade, se ela sentia que isso era algo que pesava, enfim, sobre ela. E aí ela deu uma resposta bastante pertinente, né? Acho que toda mulher negra e todo homem negro que ocupa um cargo de poder só sentem responsável para não ter noção de tudo o que a ocupação daquele espaço traz, não apenas para ele especificamente, mas para toda a sociedade, tanto para a comunidade negra como também para os demais. A gente, por onde quer que a gente passe, né? Acho que você já deve estar sentindo isso, né, Val, e também todos os demais colegas que estão aqui nos ouvindo, nós chamamos a atenção. E os olhares para nós sempre são diferentes. Eu não estou dizendo que sempre são olhares ruins, eu não estou de maneira alguma eu estou dizendo isso, né? Muito pelo contrário, nesses meus anos no TRF da Terceira Região, como eu tive a oportunidade de dizer, a maior parte dos momentos que eu tive foram momentos muito, muito felizes. Mas nós sabemos, né, que tudo aquilo que a nossa atuação, enfim, né, a nossa postura de juíza e de juiz, ela funciona como um espelho. Nós podemos abrir portas através da nossa conduta e nós podemos também fechar portas através dessa nossa mesma conduta. Evidentemente, isso não é uma questão de justiça, porque, na minha opinião, as pessoas deveriam carregar exatamente os mesmos pesos e os mesmos anseios, né? Acho que as pessoas de pele branca deveriam ter os mesmos anseios que nós, e nós também deveríamos ter os mesmos anseios. Então, já é uma responsabilidade bastante grande quando a gente ocupa esse cargo pela dificuldade de acesso, e assim que a gente consegue integrar esse cargo, a gente tem a preocupação de como as pessoas estão nos enxergando. E isso apenas reflete como, de fato, essa questão do racismo estrutural está bastante interligada, não apenas na sociedade, mas também no nosso próprio jeito de ser. Mas, infelizmente, essa é uma questão fática. Então, por mais que
a gente seja algo incômodo, né? A gente servir de vidraça e de espelho, mesmo sem se candidatar para servir como tal, é algo que, invariavelmente, a gente vai trazer durante todo o exercício da nossa carreira, que, na minha visão, é algo injusto, mas que é algo fático, que a gente vai precisar lidar. E só para dar aqui um exemplo prático da preocupação, de como as pessoas nos veem, eu estou participando, do concurso de promoção, né? Muito provavelmente em breve ele já vai ser concluído. Enfim, eu vou para o Mato Grosso do Sul, e aí tem uma servidora, que o nome dela é Kelly, que vai ser a minha diretora, e é uma mulher negra. E aí eu conversando com ela há pouco tempo atrás, né, sobre, enfim, o nosso plano de trabalho, ela me perguntou se teria algum problema ela ir de trança para a vara. Então, você vê a preocupação que uma mulher negra tem, que outras em situação semelhante sequer passaria pela cabeça, né? Será que eu vou ter que ter preocupação se eu vou com o cabelo solto, se eu vou com o cabelo trançado? Evidentemente que eu falei, Kelly, você vai como você quiser. Eu quero que você seja a pessoa que você é. Você tem que ser uma mulher negra 24 horas por dia. Você não precisa se disfarçar de outras pessoas para compor os espaços. Evidentemente. Mas você vê a preocupação que uma mulher negra tem de ser vista pelos colegas e pelos servidores ali que estarão sob a sua liderança, né? Algo que muito provavelmente a maior parte das outras pessoas não passa, essa pessoa acaba passando, e é uma preocupação real, né? Como é que as pessoas vão me encarar? Como é que eu vou ser vista perante aquelas pessoas que eu depois serei a líder, né? A gente vê então que precisamos caminhar bastante, né, para que um dia isso não seja mais uma preocupação, que ela simplesmente, que todas as mulheres negras, os homens também, sejam da forma que entender ali melhor, e que isso não seja ali um objeto de preocupação, nem para os outros e nem para nós. É verdade. Obrigada, Everton. E essa é uma grande realidade, principalmente em relação a nós, mulheres negras, que fomos ensinados que se o cabelo não tiver de uma determinada forma, ele não está arrumado o suficiente, ele não é profissional o suficiente, né? Então, a gente viveu, todos nós tivemos várias vivências a respeito de características que remontam à nossa ancestralidade, e esse é um momento de ressurgir e de invocar a ancestralidade, né? Que foi afogada durante muito tempo, de fato. Assumir o cabelo, assumir a sua forma de ser, as vestimentas, tudo isso diz respeito também a uma identidade ancestral. E para nós mulheres, no mundo corporativo, no mundo institucional, isso sempre foi uma questão. E isso é interessante trazer para a audiência, que muitas vezes não tem ideia de todos os conflitos internos que nós vivenciamos, né, com o passar do tempo, né? E Doutora, nesse contexto, fica à vontade, Helena. me perdoe. Não, eu só queria fazer uma parte depois que a senhora terminar, desculpa. Sobre essa questão que o doutor Everton trouxe da diretora dele, bom, não é sem razão que ela traz essa questão, porque efetivamente, e aí assim, debatendo muito com a questão do colorismo, né? A passabilidade, eu tenho muita dificuldade com esses termos, sabe? Porque passabilidade não é um termo nosso, né? É um termo americano. Isso tem razão de ser na lógica americana, né? Em que efetivamente há uma segregação e não há casamentos interraciais. É uma outra questão, né? E aí tem algumas pessoas com pele clara que se passavam por pessoas brancas. No Brasil não existe isso. No Brasil existe a democracia racial, em que é apresentado um suborno sistêmico para a pessoa parda. Olha, tenta se embranquecer que você vai ser aceita. Se você não aceitar se embranquecer, você vai ser tratada como uma pessoa negra. E é isso. Não tem vantagem nenhuma para uma pessoa parda se declarar negra. Não tem vantagem, não tem privilégio. Você sofre o racismo. E aí, se você só se assume enquanto pessoa pálida e se reconhece como negro e milita em movimento negro, porque você não tem como fugir disso. Porque se efetivamente você pudesse usufruir dos privilégios da branquitude, você não faria isso. Porque como a gente está vendo aqui, cota não funciona. Cota não garante acessos. Principalmente num espaço como o judiciário,
Então, que vantagem é essa? Que passabilidade é essa? E que passabilidade é essa que não se revela numericamente? A maioria da população encarcerada é parda. A maioria dos desempregados é parda. A maioria das pessoas terceirizadas é parda. Então, né, eu tenho bastante dificuldade com relação a isso, ainda que compreenda que existem acessos diferenciados, né? E isso de fato existe. E o racismo é diferente, né? O racismo uma pessoa preta passa, principalmente em termos de violência policial, a mulher preta passa por muito mais violência do que a mulher de negra de pele mais clara, né? Ao ponto que o homem negro, de uma maneira geral, passa por muito mais violência policial do que qualquer uma de nós vai passar durante sua vida inteira. É uma sociabilidade para se defender da violência, né? Nós, as mães negras ensinam os filhos negros a se defenderem disso. Mas falando da questão de cabelo, que era isso que eu vim falar, eu lembro que quando eu parei de alisar o meu cabelo, e é sempre um trauma para mulheres negras quando para de alisar o cabelo, a juíza se sentiu no direito de vir no meu cabelo, eu era diretora, de vir no meu cabelo, encostar no meu cabelo e falar: nossa, você não vai dar um jeito nisso daqui, não? Vai continuar com esse cabelo desgrenhado? Então, assim, infelizmente, a preocupação da Kátia é uma preocupação que tem muito fundamento, não pelo juiz com que ela está trabalhando, mas pela realidade do judiciário, que ainda não aceita mulheres negras em cargos de liderança, como é um diretor de secretaria, um diretor de vara, né? Ou chefe de gabinete de desembargador, desembargadora, porque efetivamente é isso, né? Esse tipo, né, de ornamentação, esse tipo de vestimenta, ele não é o corporativo, ele não é o que se espera. O que se espera é que uma mulher negra se embranqueça, infelizmente. É isso mesmo, Helena. E nesse contexto ainda, discutindo, fazendo reflexões propositivas, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados o que cada um de nós pode fazer a partir de onde está, do local em que nos encontramos, para construir um judiciário mais equânime. Pergunto, então, ao Everton. Bom, eu acho que, primeiramente, né, acho que a gente pode fazer, né, acho que nas nossas pequenas e grandes atos a gente consegue tentar promover um judiciário mais equânime, como, por exemplo, esse é o caso que pode parecer simples, mas como nomear uma servidora, um servidor negro para um cargo de destaque já quando possível, né, porque eu sei que o que a Helena disse é verdade, lá no TRT não é muito diferente. A gente tem uma quantidade baixa de servidores pardos e pretos, então até isso é difícil. Mas quando possível, eu acho que no cargo em que a gente ocupa, se for possível dar preferência, eu acho que a gente, claro, dentro das possibilidades e das condições, acho que isso já é um ato bastante importante. Mas eu gostaria de deixar claro que a responsabilidade de transformar a sociedade brasileira é de todos, né? Acho que a gente não pode jogar esse peso nas costas, né, das pessoas individualmente. É de nós, né? Acho que só o fato da gente ocupar esse espaço de poder, a gente já está fazendo militância. Qualquer um que ocupa espaço de poder, sendo uma mulher negra, um homem negro, já está fazendo ali para várias outras pessoas que muitas vezes a gente nem tem ali essa noção, essa perspectiva do alcance da gente estar ali e exercer, né, a nossa função. Quantas vezes eu, durante toda essa trajetória, recebi diversas mensagens, né, pelo Instagram, por rede social, de pessoas ali que eu nem conhecia, mas que me viam como um exemplo, como algo também ali a ser alcançado. Enfim, eu acho que isso é algo bastante importante, mas a gente não pode, de maneira alguma, mascarar o problema. Acho que a sociedade toda precisa se organizar e isso precisa ser uma pauta não apenas do nosso grupo, né? Eu digo do grupo das pessoas pretas e pardas, mas de toda a sociedade. Lá nos Estados Unidos, eles conseguiram também, né, avançar bastante
inclusive na discussão da necessidade de democratização dos espaços, né? Porque a gente parte do princípio que uma sociedade mais diversa, né, e um judiciário, ela vai enriquecer a interpretação das leis e a aplicação na justiça. Lá, os Estados Unidos, eles são, ainda são, né, mas eles são muito pragmáticos, né, e consequencialistas. Lá, na época das cotas, quando houve uma ampla aceitação, não foi por conta de tentar pagar uma dívida histórica ou sequer mesmo tentar compensar, mas muito pelo contrário, foi simplesmente porque eles chegaram à conclusão, à correta conclusão, de que uma sociedade ela só pode se desenvolver na medida em que as pessoas, em que a sociedade, ela consiga representar todos os seus segmentos de uma forma equânime, de uma forma, pelo menos, que as desigualdades não cheguem a ponto da arbitrariedade. E com isso, ou seja, com essa pluralidade, com essa visão diversa, a gente vai conseguir produzir maiores resultados e melhores resultados, não apenas para o grupo que compõe esse segmento, mas para toda a sociedade. Então, por isso que eu acho que essa é uma pauta, é uma briga que deve ser encampada não apenas pelas pessoas que compõem esse segmento, mas por todos aqueles que pretendem, que acreditam numa sociedade realmente justa e que cumpra ali os ideais de justiça, né? Acho que todas as pessoas de bem precisam brigar para que isso de fato aconteça. Obrigada, Everton. Passo a palavra para a Helena. Então, como construir esse judiciário mais equânime a partir de onde estamos, né? Do local em que estamos. Como pontuou o doutor Everton muito bem, o racismo não é um problema nosso. Definitivamente não é. Nós sofremos as consequências do racismo, mas ele não é um problema da população negra. Ainda que só a gente acabe falando sobre eles de modo mais ativo, inclusive por uma questão de sobrevivência. Como eu falei, a gente quer falar sobre outras coisas e nós temos capacidade, estamos estudando para falar sobre outras coisas além do racismo. Então, pontos importantes por exemplo, no caso a gente está aqui na Escola da Magistratura, do TRF da Terceira Região, o quanto as pessoas que dirigem essa entidade estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios e dividir esses espaços para transformar efetivamente, para que haja uma pluralidade de falas, para que a gente tenha mesas coloridas, como é colorida a base da população brasileira representada. Ou melhor, que não está representada no judiciário, certo? Então, assim, a principal questão que eu penso não é só o que nós podemos fazer, mas o que as pessoas estão dispostas a perder para transformar esse sistema. Nós, por exemplo, nos nossos espaços, a gente talvez tenha que radicalizar um pouco o discurso. E as pessoas brancas que são comprometidas com uma mudança social têm que abrir um pouco do espaço que elas têm de fala e praticar a escuta. E isso significa, muitas vezes, ceder espaço. E eu não acho que é um exercício fácil. Eu, como uma mulher negra cisgênera, eu sou colocada frequentemente em questão pelas mulheres negras trans. Eu sei que não é fácil abrir espaços. Eu sei que não é fácil franquear os espaços que a gente tem, que às vezes, inclusive, porque para nós mulheres negras já é pouco, mas para poder favorecer uma irmã que ainda é mais, sabe? Então, essa reflexão tem que ser cotidiana, porque nós fomos educados, todos nós, sejamos negros, sejamos brancos, de uma maneira racista, de uma maneira machista, de uma maneira LGBTQIAP+, homofóbica, de uma maneira capacitista. Sem um exercício constante de crítica e autocrítica do nosso próprio comportamento, a gente não consegue modificar a realidade. E aí, todos os pontos que o Dr. Everton apontou são significativos, sabe? Se eu tenho duas pessoas qualificadas igualmente, por que eu vou nomear o homem?
Se eu tenho duas pessoas qualificadas igualmente, por que que eu vou nomear a pessoa negra? Será que por que eu vou nomear a pessoa branca? Será que essa escolha, se questionar, será que essa escolha tem um viés de raça? Será que essa escolha está permeada pelo racismo que eu tenho aqui dentro? Será que essa escolha está permeada pelo machismo? Sabe? Esse questionamento, certo? Tem que ser cotidiano. Só que assim, ele não vai acontecer se não houver também uma formação cotidiana para isso. Daí é que eu acho que é o grande acerto do protocolo. Porque o protocolo, ele tem que ser lido e relido, porque ele entrega essas lentes para que a gente faça essa crítica e autocrítica constante e consiga efetivamente mudar do lugar em que a gente está o judiciário. São pequenas modificações? São, mas impactam em vida de pessoas. Se impacta na vida de uma pessoa, para mim já é importante. Obrigada, Helena. Eu imagino que sobre essa questão especificamente, há alguns pontos que certamente seriam relevantes destacar, principalmente nessa busca por um judiciário mais equânime, nessa questão racial. E nisso estão atitudes, obviamente, antirracistas, né? E essa intencionalidade, inclusive trazida no excelente exemplo que o Everton trouxe, né, sobre essa questão da escolha dos cargos dentro de uma situação igual, privilegiar. Então, reconhecer essa intencionalidade, que é bastante importante. Da mesma forma, como já destacado aqui várias vezes, trazer a relevância dessas ações afirmativas estruturais, de fato efetivas e não apenas simbólicas. E por isso por essa discussão, passa também a questão do preenchimento das vagas que, em concursos de juiz, as vagas reservadas para cotistas, tanto raciais quanto PCDs, acaba ficando, de fato, abaixo. Pelas estatísticas, a gente vê que, muitas vezes, essas vagas não são preenchidas na sua integralidade. Então, essa é uma realidade que passa por ações afirmativas estruturais, efetivas, e não apenas simbólicas. E, claro, a garantia de espaços de discussão como esse que nós estamos tendo nessa tarde também trazem luz sobre o problema e acabam iluminando esse caminho. E certamente são também medidas que podem contribuir para a construção de um judiciário mais equânime, para um caminhar mais equânime nesse aspecto. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, então a gente pode passar para essas perguntas. Especificamente tem uma que fala que, além da recentíssima, do Etel Primolan, além da recentíssima implementação das cotas, quais medidas poderiam ser adotadas para diminuir essa enorme diferença racial na nossa Justiça Federal? Ele foi bem específico. Você gostaria de ter a palavra, Everton? Já pincelamos um pouco sobre esse tema, mas fique à vontade, por gentileza. Tá certo. Bom, como eu disse, essa é uma questão bastante complexa, né? Porque como a gente está lidando com um problema estrutural que não diz respeito especificamente a um grupo, embora um grupo sofra, toda a sociedade organizada precisa estar empenhada para que a gente, de fato, consiga fazer frente a essas inúmeras barreiras. Eu acredito de toda forma que muitas das pessoas negras que têm interesse, enfim, em, por exemplo, ingressar na magistratura federal, esbarra numa questão que, boa parte, esbarra na questão financeira, né? De que para você passar em um concurso desse de alto nível, você precisa ter boas condições, porque, veja, você vai precisar dedicar ali várias horas do seu dia para estudar, você vai precisar dedicar a sua concentração, você vai precisar, eventualmente, deixar ali a sua família para que você consiga se dedicar especificamente a conseguir abranger todo o conteúdo. E tudo isso que eu disse são elementos que apenas as pessoas privilegiadas têm em abundância, em disposição, né? Normalmente as pessoas oriundas de classes desfavorecidas, e o próprio IBGE
anos revela em todas as suas publicações, a maior parte são das pessoas pobres, são compostas de pessoas pretas e pardas, acabam ficando nesse sistema excluída da possibilidade de concorrer eu não vou nem dizer igualdade de condições, né? Em condições que não são ali, evidentemente, arbitrárias. Por isso que talvez medidas como a do CNJ agora, né, de tentar fornecer um auxílio material, ou seja, de cunho pecuniário para alguns, né, por enquanto parece que são poucos ali os estudantes que terão acesso. Pode ser que seja um caminho, uma medida mais incisiva, algo ali que de fato tente reduzir as grandes assimetrias que esses dois grupos enfrentam. Talvez seja um caminho, mas talvez só o futuro mesmo é quem vá dizer. Hoje, o que acontece na prática, né, o que aconteceu comigo e provavelmente com a maior parte dos colegas pretos e pardos, é que você vai alçando degrau por degrau, né? Você passa primeiro em um concurso, daí você consegue ter uma condição mais ou menos razoável, você passa em outro, e aí você consegue ter um pouco mais de tranquilidade material, enfim, para conseguir estudar e chegar ali nesses patamares. Mas isso revela uma injustiça, né? Porque normalmente você faz um caminho muito mais longo do que as outras pessoas. Então, eu acho que a gente ainda tem muito por se fazer nesse ponto. Obrigada, Everton. Helena, fique à vontade. Ainda Sobre que eu quais as... entenda, ainda que eu não entenda tanto de justiça federal, eu acho que essa questão não é como o racismo é estrutural, né? E a justiça, o poder judiciário, ele é inteiro, inacessível, né? Ou pouco acessado pelo povo negro quando se fala sobre os cargos de comando dessa esfera, né? Eu acho que eu consigo opinar um pouco sobre isso. Bem, o mais importante, e aí complementando um pouco, porque tudo que o Dr. Everton falou é isso, né? A gente precisa avançar nessa questão de garantir que haja condições socioeconômicas que equilibrem um pouco mais, né, as condições de você conseguir acessar, prestar esses concursos, estudar para poder prestar e passar esses concursos, apesar ou com a cota. Agora, algumas medidas, por exemplo, poderiam ser adotadas para poder favorecer os servidores negros. Se nós temos mais servidores negros do que a gente tem magistrados, e essas pessoas conhecem a justiça efetivamente, poderia haver dentro do judiciário mesmo algumas políticas de incentivo, certo? Como, por exemplo, afastamento dessas pessoas com remuneração. É uma medida. É uma medida, inclusive, de se aproveitar uma mão de obra qualificada já, que já conhece o judiciário, que muitas vezes já faz o trabalho, porque nós sabemos que os auxiliares dos juízes agem diretamente nessa questão de poder facilitar um pouco a vida, porque, afinal, a gente sabe como é árdua a vida do juiz, não dá para dar conta de tudo numa vara. Certo? As pessoas conhecem a dinâmica, conhecem o dia a dia, sabem o trabalho como é que é. Então, por que não é feito? Certo? Por que dentro do judiciário mesmo não há um incentivo para as pessoas negras poderem ascender? Por que a gente tem tanta dificuldade nisso? Aliás, até para poder fazer, muitas vezes, o nosso mestrado, o nosso doutorado, a gente tem dificuldade, porque não se consegue a liberação prevista na 8.112. Certo? Então, tem que se pensar em mecanismos, e esses mecanismos existem, estão previstos na lei, já não estou falando de nada fora do normal, está previsto no Estatuto de Igualdade Racial. Então, tem possibilidade de ser feito. Então, também acho que faz parte da nossa tarefa militante, enquanto pessoas que atuam dentro do judiciário, pedir formular essas questões, porque o não a gente já tem mesmo, né? Então, assim, radicalizar um discurso e poder avançar em alguma medida, ainda que pouco, no sentido de garantir que essa pirâmide se inverta, né? Eu acho que é válido e é importante. Né? Então, assim, eu penso que tem várias medidas que podem ser tomadas no sentido de garantir hoje, com as leis que nós temos, uma maior inclusão de pessoas negras dentro do judiciário. Ainda todos me escutam direitinho? Porque caiu e voltou.
Obrigada, Helena. Ainda nesse contexto das perguntas, a Mayara fez uma excelente pergunta em que ela questiona, como membro integrante da Comissão de Equidade, ela questiona os números que normalmente são trazidos por essas estatísticas. Ela acredita, inclusive, trazendo para o nosso diálogo, que diz respeito à representatividade, e essa subrepresentatividade, ela traz uma luz sobre esse questionamento. Ela acha que esses números podem estar inflados, talvez a nossa representatividade seja ainda menor do que as estatísticas trazem, né? E é nesse contexto, Everton, que eu te pergunto. Então, ela faz ela sugere algumas coisas. O que seria possível para fins especificamente de dados, né? Porque a gente trabalha com essas estatísticas. Então, para garantir uma maior veracidade, seria a questão de obrigar uma resposta em relação aos questionários. O que seria importante, trazendo luz para esse questionamento que a Mayara faz, porque talvez os números estivessem, inclusive, inflados, que nós fôssemos ainda mais subrepresentados enquanto negros no poder judiciário. De fato. Obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta, Mayara. Bom, eu penso que, de fato, a gente não tem uma noção clara e contextual quanto à assertividade das pesquisas divulgadas pelo CNJ em relação aos dados, né? Até porque, atualmente, os números são... Aliás, a resposta a essas questões do CNJ, ela não é obrigatória, não é vinculativa, então pode sim ocorrer aí uma certa inconsistência quanto aos dados divulgados e, quem sabe, nós estejamos numa situação pior ainda do que aquela que a gente vislumbra. Mas o fato é que a situação com os números divulgados já é suficientemente ruim. E aí, eu acho que para a gente tentar mudar esse cenário, a gente precisaria tentar, quem sabe, através também, já nos cursos de formação inicial, porque talvez esse seja o melhor momento para que a gente consiga transformar e abrir a visão dos juízes da importância, né, da questão e da pesquisa empírica, para que a gente saiba exatamente onde nós estamos e, a partir daí, a gente elabore estratégias para conseguir caminhar. Há alguns anos atrás, eu vi um relatório do CNJ, eu não lembro bem qual, que dizia que o número de juízes pretos no TRF da terceira região, antes da última turma, era de 1,2, eu acho, se eu não me engano. Esse dado era divulgado por tribunal. Era um número, assim, muito baixo. E pode ser que mesmo esse número já estivesse aí subestimado. Então, quem sabe, né, se a gente valorizasse essa política através, evidentemente, das escolas da magistratura e da IFAM, para promover uma mudança cultural, para que todos os magistrados tenham essa noção da relevância da diversidade, e assim a gente consiga produzir dados mais fidedignos, porque, veja, essa questão da desigualdade no judiciário, ela tem um reflexo natural para toda a sociedade, mas ela também tem um reflexo específico em relação aos próprios jurisdicionados, né? Há pesquisadoras como a Rebecca Sandefur, que tem uma pesquisa bastante interessante, em que ela ali chegou à conclusão, também através de pesquisa empírica, que determinados segmentos sociais, inclusive segmentos étnicos, né, eles não se sentem acolhidos no sistema de justiça e, com isso, eles tendem a criar a incorreta impressão de que o judiciário não é o palco adequado para a solução dos seus problemas, né? E, com isso, você cria, além dessa assimetria no judiciário, também assimetria em quem acessa ao judiciário. E, por isso, a relevância da gente tentar, quem sabe, promover mais pesquisas empíricas para a gente entender que talvez o problema seja muito mais grave do que a gente imagina, né? Mesmo nos juizados especiais federais ou na Justiça do Trabalho, que a gente sabe que quem acessa ali são pessoas normalmente oriundas de uma classe social desfavorecida, talvez, mesmo nesses casos, a gente encontre um recorte racial bastante significativo, se a gente for analisar a fundo essas questões. Muito obrigada, Everton. Já estamos caminhando para o final, passou muito rápido,
porque é um tema realmente que fomenta as discussões, é importantíssimo. Então, eu gostaria de já abrir um espaço para as considerações finais dos nossos convidados, dos nossos debatedores. Fique à vontade, Helena, por favor. Bom, como diz uma mais velha minha, como nunca deu espaço para a gente falar, quando a gente começa a falar, a gente não para. Então, vocês desculpem, mas é isso. Chame a gente mais vezes que a gente fala menos. Quanto mais vezes tiver pessoas negras falando aqui, mais a gente vai poder diversificar os assuntos, né? E poder falar menos de maneira mais direcionada. É muito importante isso. Queria efetivamente agradecer o espaço, agradecer à doutora Valdiane, toda a preocupação que ela teve de fazer a condução, a mediação dessa mesa, né, deixando a gente confortável, pelo menos a mim deixou muito confortável. Muito obrigada, doutora, por sua preocupação e sua dedicação no fim de semana, no feriado, para fazer com que essa mesa fosse gostosa como foi. Obrigada, doutor Everton, pelas trocas, né, de percepções. Foi uma tarde realmente, tarde, início de noite, muito enriquecedor para mim poder fazer essa troca, essa conversa, esse diálogo com as suas perspectivas. Queria deixar como uma mensagem final duas coisas. Uma é que nem na academia existem professores que são especialistas em questões raciais. Nós falamos sobre questões raciais porque, se nós não falamos, a branquitude segue a crítica e não fala. Então, nós não somos especialistas. Minha especialidade é direito do trabalho, negociação coletiva, direito sindical. Essa é a minha pesquisa. Não é sobre questões raciais. Como provavelmente, aliás, como não é da maioria dos intelectuais negros. Nós falamos sobre questão racial porque nós precisamos, inclusive, lidar com essa violência toda que o Estado brasileiro segue jogando nas nossas costas todos os dias. E aí, a todas as pessoas, né, porque eu acho que todos nós queremos ter um Estado, né, uma sociedade melhor. Né? Então, assim, se a gente não começar a organizar a sociedade como a gente quer, essa sociedade vai continuar a nos empurrar para a margem. Então, assumamos o nosso papel. Se o Estado somos todos nós, assumamos o nosso papel e vamos construir efetivamente esse Estado democrático de direito e que ele se materialize na vida cotidiana de pessoas negras. Muito obrigada. Fique à vontade, Everton, para suas considerações finais, uma mensagem. Bom, também queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Eu vejo que a audiência foi muito boa, poucos colegas precisaram se retirar antes do final, então isso já é um sinal de prestígio de que esse tema precisa ser revisitado em diversas oportunidades. A gente ainda tem muito o que conversar a respeito disso. Eu só queria deixar, então, como mensagem final a compreensão, que na verdade é a minha opinião, de que a diversidade é um elemento essencial para que o judiciário seja bem sucedido. A gente não consegue vislumbrar o sucesso de um poder judiciário em um país democrático como o Brasil e plural, sem que a diversidade seja razoavelmente implementada em todas as instâncias, tanto desde o estagiário até o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que isso é algo que precisa ficar bastante claro em qualquer conversa que nós tenhamos sobre isso, porque a diversidade, ela contribui, né, para minimizar os vieses, ela melhora a qualidade das decisões judiciais, ela também serve, como bem disse a Val, né, para inspiração para os grupos subrepresentados, demonstrando que todos têm a possibilidade de ocupar posições de destaque, né, de que isso não deve ser exclusivo para determinado grupo. E, por outro lado, acaba também legitimando institucionalmente as decisões e o poder judiciário, né? Porque a representatividade, ela fortalece a confiança da sociedade de que o sistema de justiça ele funciona.
é muito importante que a gente entenda isso, né? E muitas vezes, até lá na USP, nas monitorias, agora a gente tem lá um sistema de cotas, né? E a gente tem, infelizmente, alguns alunos ali de origem étnica, negros e pretos, e a gente conversando lá, muitos só encaravam o sistema judiciário no direito penal. Eles identificavam o direito como o direito punitivo, né? E o direito, ele é muito mais rico, ele é muito mais do que isso. Mas isso depende de que a gente consiga atingir graus adequados de representatividade. Na minha opinião, a gente não está mais naquele estágio de enunciar que a diversidade é legal, que a diversidade é bom. A gente precisa demonstrar, a gente precisa ver. A gente não basta simplesmente o discurso, né? Que politicamente correto, que todo mundo concorda. A gente precisa olhar ali e ver as pessoas ocupando as posições de destaque. Não basta simplesmente a gente falar que é legal, que é importante. A gente precisa, de fato, ali observar, e, na minha opinião, sem isso, a gente não vai conseguir um judiciário efetivamente equânime. E com isso, e já fechando, é necessário que também fique bastante evidente que esse não é um problema não é um problema do grupo pardo, do grupo negro, dos pretos. Muito pelo contrário, é uma responsabilidade compartilhada. O problema não é nosso, o problema é de todos. E como bem disse a Helena, eu estudo sobre acesso à justiça, eu não sou especialista em questões raciais. A minha experiência simplesmente diz respeito que eu fui um menino negro a vida inteira, um jovem negro, e hoje eu sou um juiz negro. Mas acaba aí a minha experiência. É muito importante que a gente que a gente coloque os pingos nos is, né? E por outro lado, evidentemente, a gente precisa falar sobre esses temas, né? Embora sem ser especialista acadêmico, nós nos formamos na academia da vida, e por isso que a gente não pode deixar de falar sobre esses pontos sempre que chamado. Isso acho que faz parte também da nossa responsabilidade, faz parte da mudança das estruturas. No mais, eu agradeço a EMAG, agradeço a Helena, agradeço a Val, que teve uma brilhante condução nesse bate-papo de hoje. Foi muito bom poder conversar com vocês por essas quase 2 horas. Eu gostaria de agradecer, obrigada, imensamente a participação dos debatedores. Realmente, essas discussões são importantíssimas e, nesse contexto, é interessante que a gente, para além de valorizar todo o caminho que já foi trilhado e todas as conquistas que já foram alcançadas, também garantir que não haja retrocesso, porque isso também é importante, né, em relação a tudo que já foi conquistado. Então, é nesse contexto que eu quero agradecer demais a EMAG, a SEAMA, pela oportunidade de discutir um tema tão sensível nessa semana da celebração da Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação. E quero também convidar a todos para amanhã estarem aqui no mesmo horário, às 17 horas, aqui pelo Zoom, quando nós teremos uma discussão interessantíssima sobre a discriminação da pessoa LGBTQIA+, no judiciário, também, mesmo horário. E quero agradecer a todos que permaneceram aqui conosco até então. Então, vou passar a palavra para a Maria Fernanda. Fica à vontade, Maria Fernanda. Isso não estava no protocolo. Não, gente, mas foi muito bom. Eu quero só agradecer, Helena, Everton, Valdiane, assim, acho que foi realmente muito bom. E acho mesmo que a gente tem que ter mais espaços, isso é só um começo, né? Eu sei que eu achei muito bom vocês falarem isso, não sou especialista em questões de raça, achei isso muito bom, mas a gente precisa, né, que as pessoas que têm que têm vivência e que têm, de uma certa forma, também conteúdo de estudo sobre isso, precisam trazer luz aqui para esse tema na nossa instituição, e acho que vocês fizeram isso hoje de uma forma maravilhosa, assim. Estou muito contente que a nossa semana tenha começado com vocês três aqui, abrindo para a gente. Então, boa noite e até amanhã.